Mas aqui eu quero te explicar que alterações no exame de imagem, na grande maioria dos casos, são como rugas na nossa pele. São partes de um processo de envelhecimento natural da nossa coluna vertebral. E por que eu digo isso? Porque a gente vai usando o nosso corpo por vários anos. A gente vai usando o nosso corpo por 10, 20, 50, 80, 100 anos, se Deus quiser. E é super comum que com o tempo vão aparecendo alterações nos tecidos da minha coluna. Você tinha mesmo a inocência de pensar que você ia usar o seu corpo por anos e nenhuma alteração ia aparecer na coluna vertebral? Claro que não! As alterações vão acontecer muito por conta de um processo de envelhecimento nosso. A hérnia de disco, por exemplo, que é a mais temida e mais diagnosticada para justificar as dores na coluna lombar, o nosso próprio corpo consegue fazer a regressão espontânea da hérnia de disco na grande maioria das vezes. E para te provar tudo isso, eu trouxe agora 2 estudos científicos bem recentes. O primeiro estudo, como que foi feito? Foi avaliar exames de imagem de várias pessoas, só que não pegaram pessoas apenas com dor na coluna lombar. Pegaram 2 grupos, pessoas com dor na coluna lombar e pessoas sem nenhum tipo de dor na coluna lombar. E adivinha o que descobriram nesse estudo? Descobriram que em ambos os casos haviam desgastes na coluna vertebral, haviam alterações na coluna vertebral. Então, tem muita gente sem dor por aí, com a coluna toda desgastada. Mas por que essas pessoas estão sem dor? Porque, igual eu falei, as condições e alterações no exame de imagem muitas vezes são um processo de envelhecimento natural da nossa coluna e não justificam totalmente as dores que a gente sente. E essas pessoas que estão sem dor, elas estão conseguindo se adaptar a esses desgastes sem dor. Já esse segundo estudo agora fala especificamente da hérnia de disco. E como que esse estudo foi feito? Pegaram várias pessoas que tinham um diagnóstico de hérnia de disco na coluna. E o que fizeram? Avaliaram como que essa hérnia de disco se comportava ao longo dos meses depois do diagnóstico. E o que descobriram? Descobriram que em 70% dos casos, ou seja, a grande maioria das hérnias de disco, regrediam espontaneamente com o tempo. Ou seja, o nosso próprio corpo, através do nosso sistema imunológico, conseguia fazer a regressão espontânea dessa hérnia de disco, mostrando que muitas vezes não vai ser a hérnia de disco o fator principal das dores que a gente sente da coluna. Porque se o nosso próprio corpo, na maioria das vezes, vai regredir a hérnia de disco, a gente precisa avaliar outros fatores para ter um bom tratamento das dores na coluna. Fora esses estudos, eu vou trazer aqui agora a história de um aluno meu, que teve um diagnóstico de hérnia de disco L5-S1 com compressão de raiz nervosa. Um diagnóstico muito comum e muito temido, mas com as estratégias certas. E parando de dar tanta atenção assim para o exame de imagem, ele conseguiu esse resultado que você vai acompanhar agora. Como vocês podem ver, o Fábio teve um diagnóstico de hérnia de disco lombar e estava sendo um verdadeiro pesadelo para ele. Ele estava convivendo com dores muito desconfortáveis e ele teve que escutar de médicos que o caso dele não tinha mais jeito. Ele sentia muita dor ao ficar muito tempo em pé e também ao ficar muito tempo sentado e teve até que se afastar do trabalho. Mas com os exercícios certos ele começou a sentir alívio dessas dores e inclusive ele já até conseguiu voltar ao trabalho dele e fazer movimentos no trabalho sem restrição.